Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do plano material, do plano espiritual, todos que estão acompanhando esse tema tão importante, né? Falando a respeito de liberdade, da lei de liberdade. Tivemos acesso em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde estão elencadas as leis morais, que são as leis que regem o espírito, não é? Que é o foco de estudo da doutrina espírita. Nós temos elencadas as leis e a lei de liberdade, ela está em penúltimo lugar, antes da lei de justiça, amor e caridade. Essas leis, conforme estão listadas em O Livro dos Espíritos, vão justamente resumir os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Se nós repararmos, há um conjunto de leis para cada situação dessa. Então, essa questão aí sobre a liberdade, nós acabamos de ouvir aí da lição que foi lida, a frase última disse justamente que somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então está aí o pensamento de Emmanuel, mostrando que para que nós como espíritos em evolução, para que a gente conquiste uma liberdade plena, nós temos de nos prender às cadeias dos deveres, que são as nossas responsabilidades, porque sem isso nós não alçaremos voo na liberdade do espírito. Jesus já havia dito aquela frase, que até foi muito usada um tempo atrás aí, mas de uma forma sem o conteúdo religioso. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade justamente é aquilo que reúne todo o processo de legitimidade da lei de Deus, do cristianismo, e ao conhecer essa lei e praticá-la, como espíritos nós vamos aumentando a nossa liberdade, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Nós gostaríamos de iniciar com o que nós encontramos aqui no dicionário da língua portuguesa, né? Significado da palavra liberdade. Vamos ver algumas coisas aqui. Estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete, falta de dependência, independência, estado da pessoa que não está presa. Então, por essas três definições, nós temos mais ou menos uma ideia desse sentimento do que é ser ou estarmos livres. Mas vamos tentar aqui acompanhar as explicações que os espíritos deram para o Kardec, e o Kardec organizou em O Livro dos Espíritos, justamente nesse item sobre lei de liberdade, porque nós vamos ver algumas facetas muito interessantes que podemos certamente aplicar à nossa vida diária, à nossa vida através do pensamento, das nossas metas. Nós compreendemos também as ações nossas e das pessoas quando analisamos essas questões que nós vamos percorrer aqui. Nós não vamos ler todas, mas selecionamos algumas, julgamos que é um ótimo roteiro para a gente desenvolver esse estudo. Então, o Kardec organizou primeiro as questões a respeito da liberdade natural. E começa lá da questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar absoluta liberdade? A frase começa com um sonoro não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, só de nós termos uma vida de relação, nós não temos mais liberdade absoluta nessa situação da nossa posição relativa com as outras pessoas. E a questão seguinte questiona em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade.
Os espíritos respondem assim: nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes compete respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de absoluta liberdade. Então eu estou sozinho, eu tenho liberdade. Entrou alguém na minha vida, no meu relacionamento, a minha liberdade absoluta já se encerra por aí. De ambos, né? Das duas pessoas. Depois, Kardec perguntou a obrigação de respeitar os direitos alheios. Tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo, ou seja, eu perco os meus direitos por estar tendo que me preocupar com o direito da outra pessoa? A espiritualidade responde de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem na natureza. Então nós temos o direito de pertencermos a nós mesmos, ou seja, de usufruirmos justamente do grau de livre-arbítrio que nos será concedido por Deus, o que está sendo concedido por Deus, porque o livre-arbítrio ele vai evoluir de acordo com a evolução do homem, o caráter moral do homem. À medida que ele desenvolve esse caráter moral, a cultura também, ele vai ganhando mais livre-arbítrio, que implica também maiores responsabilidades. Não é algo que não se tenha consequências, ao contrário. A questão seguinte: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer em seu lar e sobre os seus subordinados? Ou seja, pessoas que têm um pensamento liberal, defendem ideias liberais, mas que em casa estão agindo de forma despótica, autoritária, ou então sobre os seus subordinados, ou seja, apregoam um exercício de ideal, mas agem de forma diferente. Então os espíritos disseram assim: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. O orgulho é aquele sentimento que nos faz comparar com as outras pessoas. É o uso da inteligência para nós fazermos justamente trazer esse elemento de comparação e fazer com que a gente se sinta ou maior ou menor. O orgulho, normalmente, nós nos sentimos maiores em tal ou tal aspecto, né? Então é um quesito importante, porque o orgulho, como tem a ver com o intelecto, nós precisamos vigiar o nosso intelecto para saber se nós estamos realmente agindo dessa forma comparativa e nos sentindo superiores. É porque quando há uma posição superior, mesmo natural e evidente, o homem de bem ele não vai se valer dela para poder humilhar ou para poder se vangloriar com o semelhante. Ao contrário, ele vai fazer o possível para que essa posição não apareça no seu relacionamento. Assim agem as pessoas humildes e as pessoas realmente que se importam com o semelhante, não é? E a outra questão aqui é o egoísmo. O egoísmo é aquela visão para dentro, só para mim, aí o próximo semelhante ele desaparece quando o egoísmo fala mais alto. Então, prosseguindo a resposta, os espíritos disseram: quando não representam calculadamente uma comédia sustentando princípios liberais, ou seja, uma encenação, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, conhecem o princípio da lei natural, mas preferem não praticar, não usar esse princípio nas suas vidas. E por isso, no secreto do seu lar ou na sua vida pessoal, agem de forma completamente diferente. E o Kardec estende a questão perguntando se eles vão, na outra vida, ou seja, na vida futura, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, ou seja, aquilo que eles estavam defendendo vai ser levado em conta apesar de que estavam sendo despóticos? Os espíritos respondem assim: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável
é o de não aplicar a si mesmo. Ou seja, defendemos as coisas, mas não para nós, para os outros, né? Para o alheio. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então, para a lei natural, para a lei de Deus, não tem como fazer dissimulações. As pessoas que têm uma dose elevada de hipocrisia não conseguirão, ao desencarnar, esconder aquilo que elas estavam apenas encenando, estavam agindo como atores, que são os hipócritas. O que vai acontecer? Tudo está registrado no espírito e, por conseguinte, refletido no perispírito. Então nós adentramos o campo espiritual, digamos assim, desnudados com relação a quem somos. Não há como esconder a nossa personalidade. Nós somos aquilo realmente que nós pensamos e fazemos. Portanto, quanto mais transparentes as nossas ações e pensamentos, melhor. É preciso que a gente se recorde daquele dizer de Jesus em O Sermão do Monte: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, nós precisamos ser coerentes com os princípios que defendemos em qualquer circunstância e situação. Agora vamos adentrar um tópico que naturalmente fez parte da história da humanidade de uma forma muito intensa, que hoje ainda existe, mas de forma mais, vamos dizer assim, escondida, né? A questão da escravidão, e que nós também podemos analisar as questões relacionadas à escravidão sobre aspectos que não sejam a prisão física, mas vamos dizer assim, aquele jugo intelectual, jugo da personalidade de uma pessoa sobre a outra, né? Então, a questão 829, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Na verdade, nesse século ainda havia muita questão dessa ordem, né? Então, Kardec fez bem de perguntar sobre isso. Será que tem homens que são destinados a ser escravos? Vêm à Terra para serem escravos? Os espíritos disseram: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, abuso de força, que é a escravidão, nós podemos naturalmente compreender que ela existe em várias formas, em vários aspectos, e nós temos certeza que os irmãos e as irmãs estão aí pensando, né, em alguma coisa que lhes parece ser escravidão. Nós temos muitas situações dessas nos lares, no ambiente de trabalho, em várias situações da vida nossa, né? Nós identificamos as pessoas querendo dominar as outras e forçar as outras a agir ou a pensar como elas. Obedecer, digamos assim, não é? Tem aqui, na verdade, um comentário do Kardec nessa questão, que ele diz assim: é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então é algo realmente lamentável e condenável. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Seria aquele caso, né, da escravidão humana, dos escravos mesmo, trabalhadores, em que nós nascemos nessa sociedade onde isso já estava implantado. Então nós acostumamos com essa situação e achamos que ela é natural. Os espíritos alertam: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça e se torne boa uma ação má. O sofisma é um desvirtuamento de uma realidade, né? É querer transformar uma mentira, uma falsidade, como se ela fosse verdadeira.
Então o mal é sempre o mal. A questão, naturalmente, é nós sermos capazes de discernirmos e identificarmos o mal. Porque para um homem discernir o certo do errado, o bem do mal, ele já tem que mostrar um certo avanço evolutivo. Porque para muitas pessoas, o que nós consideramos errado e mal, para elas é certo e natural e é bom. Então essa questão, nós só temos uma forma de conseguir descobrir, né, quem está com a razão. É nós alinharmos a lei de Jesus, a lei do cristianismo, as leis cristãs, as práticas cristãs, a lei de Deus. Então, através dessa referência, que tem que ser a grande referência para nós, nós vamos encontrar o caminho do certo e do errado, do bem ou do mal. E assim nós podemos prosseguir, né, mais conscientes, se estamos realmente sendo capazes de discernir e se estamos realizando a lei. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Claro, o homem tem que ter facilidade de entender, né? Alguém explicar ou ele ler o que é o mal. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Então, quando nós temos contato com a verdade, quando nós aprendemos o que é o certo, isso chega para nós, aí acabou os argumentos, acabaram-se os argumentos para a gente continuar agindo daquela forma e dizemos que a gente está certo, porque nós só podemos alegar ignorância até o momento que a gente toma pé da situação. Então, qualquer condição em que uma pessoa domine a outra, num ato de escravizar a outra pessoa, seja fisicamente ou mentalmente ou sentimentalmente, né, através desse jugo, esse domínio, então nós estaremos agindo de forma totalmente contrária à lei de Deus e não teremos mais razão e nem desculpa, né? Mas, de qualquer forma, o jugo de Jesus, ele pressupõe uma mansuetude. Por quê? Porque Jesus não impõe. Jesus oferece a lei, oferece o comportamento, e nós que nos deixamos dominar por aquela ideia. Por isso, o jugo de Jesus, ele é manso, é suave, é brando, e o fardo fica leve para a gente carregar, porque nós é que decidimos fazer, né? Muito bem. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Claro que sim, né? Certas raças ficam submetidas às mais avançadas, mais inteligentes. Então a resposta dos espíritos é sim, mas para que estas as elevem e não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. É aquela história, nós temos espíritos mais evoluídos para ajudar os menos evoluídos. Então, uns vão praticando essa lei do intercâmbio. Os mais atrasados vão aprender com os mais evoluídos e os mais evoluídos vão praticar a paciência, a ajuda, o auxílio com os menos evoluídos, digamos assim, não é? Então, em tudo tem que haver essa lei do amor, o princípio de caridade. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender essas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Os espíritos colocam insensatos, com exclamação. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. O espírito é mais ou menos puro de acordo
com a evolução moral. Quanto mais evoluído, menos defeitos, menos imperfeições, maior a pureza espiritual, porque alcança a máxima moral. E, da mesma forma, os homens que maltratam os animais também estão vendo apenas a matéria. Não consideram que no animal existe um princípio inteligente em evolução. Por isso a nossa doutrina nos alerta sobre todas essas questões evolutivas, o que é muito importante para nós, a fim de que a gente tenha consciência cada vez maior do nosso papel na Terra, né, em relação à criação. Muito bem. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Então, Kardec está tentando colocar um pensamento que havia certamente na época, e talvez haja hoje certamente também, que as pessoas que estão sendo escravizadas estão sendo beneficiadas, porque se nós deixarmos de dominá-las, elas vão se perder, elas vão piorar as suas condições de vida. Então nós temos muito isso até nos nossos casamentos, né? Na união esponsalícia entre duas pessoas, um dominador achando que o outro tem que ser dominado, porque senão vai se perder na vida, né? É uma ilustração. Os espíritos disseram assim: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensa aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Olha como é que os espíritos enxergam essa questão. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então a escravidão, em qualquer nível, em qualquer situação, ela é algo, digamos assim, totalmente errado, totalmente contrário à lei de justiça, amor e caridade, em qualquer nível que a gente a pratique, dentro ou fora do lar. Vamos falar agora sobre liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Os espíritos alertam. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o vôo, porém não aniquilá-lo. Então, o único momento que nós temos liberdade absoluta é no momento do nosso pensamento. Mesmo assim, o nosso pensamento pode ser cerceado por influenciações. Mas, como disse aqui no final da frase, pode-se lhe deter o vôo, mas não aniquilá-lo, não aniquilar o pensamento. Então, as pessoas que estão pensando, mesmo sob o domínio de outras, elas podem, num determinado momento, pensar diferente e se rebelarem, né? E aí não tem como haver controle sobre o pensamento de ninguém. Então é um momento realmente que nós temos liberdade absoluta. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então o homem é responsável pelo seu pensamento perante Deus. Na verdade, é interessante porque Jesus, ele nos alertou, né? Até foi no Sermão do Monte também, a respeito do pecado por pensamento, a questão do adultério. Quando a gente desejar, né, que ele coloca como uma ilustração, desejar uma mulher, a mulher do próximo, nós já estamos cometendo adultério, ou seja, o pecado, o erro contra a lei, ele já surge a partir do pensamento. Então Deus é o único capaz de perceber, né, essa força criativa do universo, de perceber se nós estamos burlando a lei do nosso progresso espiritual. E aí nós seremos responsáveis por isso. O pensamento equivocado, o pensamento que contraria a lei de Deus, ele é realmente
um sinal da nossa imperfeição espiritual. 836. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Ou seja, nós temos direito de atrapalhar a maneira de pensar das outras pessoas, digamos assim, né? Os seus desejos, os seus valores. Os espíritos falam, falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Então, realmente é condenável as pessoas que tentam impor seus pensamentos sobre as outras, ou querer moldar o pensamento das outras pessoas para lhes favorecer. Claro que nós temos que abrir aqui, talvez um parênteses, porque alguns podem perguntar, mas e a questão dos filhos? Nós não temos que direcionar os seus pensamentos? É claro, os espíritos imaturos que são colocados sob nossa tutela precisam que a gente os auxilie com o raciocínio a terem pensamentos salutares, porque seremos também responsáveis quando fizermos o contrário. Vou contar aqui um caso que aconteceu comigo que me veio à mente aqui agora, uma vez que eu estava chegando em casa, vindo de um passeio, uma volta que eu dei aqui no bairro, e eu estava vestindo uma camisa do meu time de futebol. E estava um senhor, um vizinho aqui, uma quadra daqui, com duas criancinhas bem pequenas, e elas saíram voando atrás de mim e xingando e apontando o dedo e xingando, e estavam xingando inclusive palavrão. E eram crianças que não deviam ter mais de 5, 6 anos de idade. Aí nós observamos, olhamos assim para o pai, né, para ver se ele ia fazer alguma coisa. Ele estava lá limpando o carro dele, ele simplesmente deixou rolar. Quer dizer, com quem que as meninas aprenderam a agir assim de forma agressiva com uma pessoa que elas não conheciam, numa via pública? Então isso veio, né? É uma modelagem de pensamento, uma atitude que está vindo do pai para com as crianças. Então, dessa forma, nós também seremos julgados, né? Nós podemos tentar colocar embaraços ao pensamento equivocado, ao pensamento errado, ao pensamento desviado da verdade, da educação, etc., com relação às pessoas, né, que estão sob nossa tutela e que são imaturas, né, que estão conosco, nossos filhos ou aqueles que nós cuidamos nesse sentido. Mas, em geral, nós não temos direito de pôr liberdade, né, impor e tirar a liberdade de consciência das pessoas, que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência, constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar. Ou seja, eu quero que ele pense como eu. Se ele não pensa como eu, ele está errado. Quantas amizades a gente vê se desfazer dessa forma? É ou não é? Quantas vezes nós iniciamos uma amizade e a coisa começa às mil maravilhas, num relacionamento qualquer, até a gente descobrir que tem um ponto muito antagônico de pensamento em relação ao meu ponto de vista. Aí, opa, já não é tão meu amigo, minha amiga mais, já não estou gostando porque não pensa como eu. Então isso é só uma ilustração que nós demos, talvez os irmãos ou as irmãs já tenham passado por isso ou vivenciado isso, né? Pessoas que se sentem decepcionadas porque nós pensamos de forma diferente delas. Nós tivemos aí épocas de eleição política passadas, situações muito constrangedoras com relação a isso, porque há um sectarismo, há um apelo muito forte que o meu ponto de vista é que é o certo e o seu está errado. Então os irmãos separam, a família detona, acabou Natal, acabou festa de aniversário, acabou todo o relacionamento por causa de cisões dessa ordem, que são aqueles momentos que a gente não quer dar para as pessoas a liberdade de consciência e quer impor o nosso estilo, ou querem fazer isso conosco, né? Nós, como cristãos, temos que tentar sermos mais complacentes,
temos que tentar contemporizar, perdoar, não é ceder no pensamento, não. Nós temos direito de escolha, né, de pensar da forma como julgarmos melhor, mas evitar as cisões, as inimizades, as separações por causa desse tipo de situação. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa, e os nossos amigos, nossos irmãos de outras religiões. Os espíritos falam: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, olha só, porque as práticas religiosas são diferentes das nossas, não devemos condená-las. Aliás, pensamos nós que o Espiritismo dá um bom exemplo disso aí, porque, em geral, as casas espíritas aceitam de braços abertos qualquer profitente de outra religião. As pessoas podem se achegar, entrar, conhecer, desde que, naturalmente, respeitem o ambiente espírita, que não causem polêmica nem confusão dentro do ambiente, que seria ruim em qualquer lugar. Mas nós já fomos visitar igrejas, templos de outra religião, em questões de casamento, por exemplo. Fomos a um casamento de um companheiro nosso que é ligado a uma igreja, vamos dizer, dessas igrejas reformadas, e os líderes ficaram olhando assim, com aquele olhar atravessado para minha esposa e eu, porque talvez alguém contou para eles, né, que nós éramos espíritas, e então eles estavam se sentindo super incomodados com a nossa presença, apesar de que o noivo, nosso amigo, estava super feliz que nós estávamos lá. Isso são ilustrações que nós estamos dando, querendo mostrar que o que vale é que elas estão sendo conduzidas ao bem na sua religião, na sua religiosidade, nós também, então ótimo, respeitemo-nos, é isso que importa. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? É a gente querer que todo mundo seja espírita, ou um evangélico querer nos convencer a sermos evangélicos, ou um católico e vice-versa, né? Então, tudo isso demonstra um atraso moral muito grande, uma preocupação de domínio, uma intolerância terrível, né? Outro dia nós tivemos aí um Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Tem poucas semanas que aconteceu isso. Um dia, eu não guardei a data, mas é um dia apoiado pela FEB, pela União Espírita Mineira, pela Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, por todos esses órgãos, porque é uma coisa realmente muito importante para nós, combater a intolerância religiosa. Nessa fase da pandemia, nós fizemos um grupo de estudos espírita e convidamos um casal católico, amigos nossos, para participar, e foi espetacular esse convívio, porque nós aprendemos com eles as suas práticas, os seus pensamentos e vice-versa, sem ninguém tentar convencer o outro que o meu é melhor, o seu é pior. Isso é uma ignorância muito grande, né, agir dessa forma. Nós temos que respeitar o desejo e a opinião dos nossos semelhantes. Muito bem, prosseguimos. Por que indício se poderá reconhecer que entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, há que tem o direito de se apresentar como tal? Ora, os espíritos responderam: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, essa será a doutrina que realmente expressará melhor a verdade, aquela que conduzir mais homens à prática do bem e fazê-los menos hipócritas. Vamos agora falar de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o nosso poder de decisão, né? É o nosso nível de liberdade que nós vamos conquistando à medida que nós vamos evoluindo. Tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio,
o homem seria uma máquina. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Todos nós sabemos disso, né? Da nossa infância, nossa adolescência, o nosso amadurecimento, nós vamos cada vez mais ganhando mais espaço porque temos maior segurança dos nossos pensamentos, maior conhecimento, mais cultura, maior poder de observação das coisas da vida. Então nós vamos ganhando liberdade e essa liberdade ela vai ser importante a partir do momento que nós discernimos o bem e o mal e optarmos pelo bem. Quanto mais o fizermos, maior será a nossa liberdade, inclusive para recebermos corpos mais aperfeiçoados nas encarnações seguintes, que vai nos dar mais liberdade e menos constrangimento. Muito bem, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Nós trazemos aquele reflexo das vidas passadas para o nosso presente, né? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, exatamente o que dissemos. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, se nós formos menos adiantados, nós vamos praticar atos repreensíveis e vamos atrair espíritos que gostam daquilo, que têm o mesmo pensamento que a gente, que gostam dos atos que nós estamos praticando. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, nenhum de nós está fadado ao mal. Nós podemos resistir o mal de acordo com o nosso desejo, né? Com a nossa vontade, com a nossa força de vontade. Muito bem. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. É por isso que uma pessoa super inteligente, que passou uma vida praticando o mal intensamente, ele está sujeito a voltar numa encarnação seguinte com idiotia, com o cérebro imperfeito. O espírito continua hiperinteligente, mas ele está agora se manifestando num corpo cujo aparelho cerebral não permite que ele use aquela sua capacidade. É um freio às suas ações do mal. Então aí que vem a falta de liberdade, não é? Então, nos mundos onde corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade, ou seja, não é o corpo que nos dá a faculdade, é o espírito. E isso é importante a gente entender. A inteligência não vem do cérebro, ela vem do espírito. O cérebro é apenas o meio do espírito expressar com maior ou menor liberdade a sua inteligência, os seus pendores, as suas tendências. É assim que uns recebem o cérebro, por exemplo, com viés para musicalidade ou para literatura e vão fazendo experiências diferentes a cada reencarnação. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Parece que sim, né, irmãos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Dependendo da posição, do cargo que eu tiver, tem certas coisas que eu não posso, não devo fazer. É ou não é? Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então nós vamos, com discernimento, agir de acordo com aquela função que eu estou exercendo e compreender que muitas vezes nós não teremos liberdade plena de praticar as coisas que às vezes a gente até gostaria para respeitar a posição social que nós estamos ocupando. É aquele caso da nossa colega
e eu acho que esse exemplo vai ser até bom, porque é um exemplo do dia a dia. Uma colega nossa que já está no campo espiritual, ela era expositora lá no Glacos, mas ela tinha um temperamento assim muito meio bravo, sabe? Ela era nordestina e ela era aquela nordestina assim, pra valer, né? Então ela falou que uma vez ela estava numa fila de supermercado para passar no caixa e a menina do caixa começou a fazer com ela sei lá, uma malcriação, alguma coisa assim, que ela estava preparando para xingar a menina quando alguém atrás, né, na fila dela, bateu no ombro e falou assim: não é a senhora que faz palestra lá no Glacos? Então ela foi salva pelo gongo. Ela falou: eu já ia soltar os cachorros quando eu falei: nossa, eu estou em público. Então, às vezes, há esse cerceamento, né? A nossa moral, ela nos cerceia pela função, pelo ambiente que a gente está, e isso é útil para nós, né? É algo importante também que a gente vivencia. Vamos falar agora de fatalidade. Fatalidade é um tema interessante. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme ao sentido que se dá este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Tudo que acontece comigo já estava escrito? Eis a pergunta. Vamos lá. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, olha como é que os espíritos limitam essa questão da fatalidade. Doenças que eu vou ter, que eu concordo em receber aquelas doenças. Família que eu vou ter que encarnar para poder desenvolver essa ou aquela faculdade. O local, o ambiente, o país. Então, muitas vezes, o espírito está num nível evolutivo que a ele é dado opinar sobre essas coisas, né? Optar antes dele reencarnar. Então, essas coisas vão acontecer porque estavam no planejamento reencarnatório. Aí você pode até chamar de fatalidade, né? Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, é o que nós explicamos, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, nas provas físicas, certas coisas estão já predestinadas porque foram programadas antes de nós reencarnarmos. Mas a nossa conduta moral, nós vamos ter o livre-arbítrio para poder escolher esse ou aquele caminho. Naturalmente, também, uma das fatalidades é a forma como a gente vai desencarnar, né? Que já está previsto no campo espiritual. Vamos prosseguir aqui. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Então, os espíritos nos alertam para a gente não ficar imaginando coisas, né? Que tudo é uma fatalidade. Às vezes, realmente é função das minhas atitudes ou dessa programação em função do meu passado espiritual. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Olha lá. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Olha que coisa interessante, um ensinamento, né, para nós, muito importante do Espiritismo, né? Vamos repetir a resposta. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Isso quer dizer para nós que o nosso tempo de encarnação, ele é previsto. Nós somos programados para viver tantos anos, depois a gente tem que passar pelo fenômeno da morte e retornarmos naturalmente
ao campo espiritual. Chegar desse momento, de uma forma ou de outra, quer dizer, não tem como escapar, a ele não podeis furtar-vos. A gente costuma dar o exemplo da bala perdida. A criancinha atravessando a rua e vem uma bala perdida e ela falece. E aí, foi azar? Os espíritos colocam aqui no livro dos espíritos que esse momento da morte já é previsto, a forma como nós vamos morrer, de uma forma ou de outra, né? Já está previsto. Então, aquele espírito que ainda está encarnado no corpo de criança, ele tinha que partir daquela forma. Isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar isso como um ato comum. Nós vamos ficar revoltados, vamos precisar entender o que aconteceu para que sucedesse uma tragédia dessa, mas muitas vezes a lei divina usufrui dessas tragédias, desses atos irresponsáveis, para poder fazer cumprir essa lei natural do momento da nossa desencarnação. Nós estávamos numa palestra do Grupo Sheila, quando alguém perguntou a respeito, por exemplo, das mortes lá na barragem de Brumadinho. Como é que fica isso? Então nós temos que saber separar a questão de como a nossa lei civil, como a justiça, como os órgãos do governo agiram com relação às famílias, como aquela empresa agiu com relação à segurança da barragem, os alertas que foram dados, a proteção da população. Tudo isso nós podemos analisar de acordo com as nossas leis civis, entender os erros, punir os responsáveis, beleza. Agora, aquele grupo de espíritos foi reunido ali para desencarnar daquele jeito. É assim que ensina o livro Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre os resgates coletivos. Todos tinham que morrer naquele mesmo instante. A lei de Deus vai explicar. O passado de cada um vai explicar. Não temos acesso a essas explicações, mas precisamos aprender a confiar na justiça divina. Então acreditamos nós que para as famílias que tiveram perdas como essas e que são espíritas, elas vão encontrar mais conforto por conhecer esses mecanismos da lei do que outras que não conhecem esse mecanismo e ficam em busca de justiça desesperadamente, quando esses espíritos já foram justiçados. Essa que é a verdade, pela lei de Deus. Só tem um caso de desencarnação fora da lei de Deus, é o suicídio. É quando a gente antecipa a desencarnação. Aí realmente nós fugimos à lei e por isso o suicídio é considerado um crime extremamente grave. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? A resposta, não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos, dizem os espíritos, né? Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Por que o homem não tem acesso ao conhecimento do que vai acontecer para si mesmo? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Então, assim nós vemos essa coerência das explicações dos espíritos, né? Por que nós ficamos procurando conhecimento do futuro, né? Pessoas que buscam ledores da boa sorte, das mãos, ou sei lá o quê, né? Esses anúncios que tem aí nos postes da cidade, leia o seu futuro, Isso é uma ânsia que não tem cabimento. A nossa felicidade, ela advém do dever cumprido, a nossa liberdade advém do dever cumprido. Então nós temos que fazer acontecer agora, e não nos preocuparmos em conhecer o futuro, que não teria nenhuma utilidade para nós. Olha,
Naturalmente, o assunto ele é muito longo para falar, né, dentro de O Livro dos Espíritos, do tempo que nós temos. Mas nós gostaríamos de saber se seria possível, e vamos tentar fazê-lo, apesar que falta poucos minutos, a gente ler uma paginazinha do Emmanuel, do Vinha de Luz, capítulo 128, intitulada Liberdade, onde Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não useis, pois, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então Emmanuel fala assim, em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo, ou seja, os que usufruem dos recursos do mundo, aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento, ou seja, um uso equivocado da liberdade, né? Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão dos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio, ou seja, o princípio da liberdade. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. Vou repetir a palavra do apóstolo. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, Emmanuel explica, o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Então é aquilo que foi lido antes da nossa palestra, né? O dever cumprido vai nos conferir maior liberdade. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior, ou seja, aplicar com dignificação a liberdade. Em quase todas as ocasiões, olha só, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então, nos dá a liberdade e observa nossa conduta, né? O que você vai fazer com a liberdade que eu estou te dando? Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Por quê? Porque aí os homens se comprometem com os seus erros e vão ter que passar pelas reparações. E as reparações cerceiam a sua liberdade.